Boa noite. Tudo certo? Me esperando. Olá, Natália. Olá, Raíza. Pessoal. Oi, doutor Sarmento. Tudo bem com você? Que bom vê-lo aqui. Em breve vamos fazer uma live também. Tudo certo? Esperando o doutor André entrar pra gente falar. Oi, Natália. Tudo bem? Pra gente falar desse assunto tão exótico, né? Que é o uso da ozonioterapia em animais. Olha, a Paula aí, não perde uma, hein, Paula? Tudo certo? Leila, Renata. Ah, professor André tá entrando, tudo certo? Agora é só você solicitar aí, André, para entrar, para eu te aceitar aqui. Agora eu vou colocar ele aqui. Olá, tá todo mundo escutando? Me falem aí enquanto o professor André está entrando, se vocês são da área de veterinária, de que área são. Eu tenho nessas lives tenho feito um conteúdo bem específico, né, para quem já trabalha com ozônio. Mas eu não sei exatamente o público que está nos acompanhando. Ah, legal, Renata, legal. E aí, então, queria saber se são vets, se são dentistas, se são. Eu já te incluí, André, é só você aceitar. Natália é usuária, mas interessada, é importante, né, saber. Vou mandar de novo Vou mandar de novo a solicitação. Oi, doutor Ricardo. Ah, deu certo. Olá, Olá, tudo bem? tudo bem e você? Tudo certo? Tudo ótimo, tudo certo. Graças a Deus, tudo certo por aqui. Apesar da confusão aí dos horários, né? A gente É, o eu, encontro. eu cheguei, sim, eu cheguei agora há pouco e acabei confundindo. Eu fiz muitas lives às 20 horas, acho que isso confundiu um pouco, né? E era 19h30 mesmo, mas deu certo, estou por aqui e a gente vai falar um pouquinho. Tá ótimo. Então, eu queria primeiro te agradecer, né, por aceitar, né, nosso convite de estar aqui falando do seu trabalho na nossa live. Tenho falado isso, essas lives, elas já eram uma programação da Filosom, de levar mais conhecimento, mais informação, mais experiência, né, para o público interessado aí no ozônio. E calhou que a quarentena trouxe, então, aí uma oportunidade ainda maior, né, por conta de que as pessoas estão agora muito mais engajadas aí na internet, nos cursos online, na vida home office, né? Então, isso tudo tem levado essa informação e tem ajudado. Por outro lado, também tem muita informação disponível, então a gente tem que selecionar o que a gente quer ver para a gente não ficar cheio de coisa na cabeça. Mas o nosso foco aqui é sempre a ozonoterapia, sempre baseado em ciência, sempre baseado em ética, né? Em passar as informações corretas e dividir as experiências. Isso tem sido incrível, porque de repente alguém que está lá no interior do Mato Grosso pode se conectar com alguém que está no Rio Grande do Sul, que teve uma experiência similar. Então, isso também, essa comunidade está sendo incrível. Então, muito obrigada. Eu vou te apresentar, então, rapidamente, né? O André é cirurgião, doutor André Rebelo, é cirurgião Entendeu? veterinário, né? Com especialização e pós-graduação em clínica cirúrgica, sistema locomotor, clínica de dor, medicina chinesa, fitofarmacologia, enfim, diversas especializações aí e dá aula em diversas pós-graduações no Brasil inteiro, né? Nesse tema, sempre com Sim, foco em cirurgia e procedimentos complexos.
Então, em animais e diversos tipos de animais. Então, Exatamente. primeiro eu queria que você, então, explicasse para a gente, né, assim, o foco do seu trabalho e como que o ozônio, ele entrou na tua vida, assim, eu sei que inicialmente quando a gente se conheceu você tinha um pouco de, não preconceito, mas que você não concordava com algumas formas de que o mercado se apresentava, então como que foi isso para você? Bom, eu queria agradecer também o convite. É um prazer, né, falar com você e com essa parceria que a gente tem, que é a Filoson, que além de tudo é uma empresa que eu admiro muito. Eu conheço a história, eu li sobre a história, eu saio procurando todo tipo de informação e eu gosto muito de empresas que têm ideais, né, tem essa filosofia, né, envolvida e tem o ideal, que na verdade não é somente o ideal de negócio, mas é o ideal da própria ozonoterapia. Com E certeza. isso, esse ideal da Filoson e no momento que eu te conheci, isso me trouxe mais para dentro da ozonoterapia. A verdade é essa, né? Às Ai, vezes muitas vezes nós estamos distante, a gente não consegue colocar isso, né, de uma forma tão evidente, mas sem dúvida nenhuma, isso me trouxe muito, né? Quando eu li a história, inclusive a história do seu pai, a luta desde aquele tempo já, né, com uma visão que hoje nós temos o meio de saúde de forma geral ainda engatinhando, né? é verdade. Sem sombra de dúvida, eu diria que nós somos privilegiados de ter uma visão mais ampla de saúde, né? E dentro dessa visão nós temos a própria ozonoterapia. É, Quando a gente vai ver um pouco sobre a história da medicina ao longo de séculos, né? E eu venho aí de um treinamento, de um estudo de medicina milenar, a gente percebe mesmo essas mudanças, todas essas quebras de paradigma, né? E nós estamos passando por uma, né? É claro, é muito evidente para mim que nós estamos passando por uma, né? Há algum tempo atrás a ozonoterapia já vem, não é tão recente quanto as pessoas pensam, né? Desde muito antes lá da Primeira Guerra Mundial, a gente já tinha um contexto importante da ozonoterapia, principalmente na guerra também, mas nesse momento agora, nessas últimas décadas, a gente vem passando por uma mudança muito grande, né? Passamos por uma revolução industrial da farmacologia mesmo, né? Onde a gente teve todo esse processo de industrialização da medicina e da medicina veterinária e das áreas de saúde, onde a gente tem um fármaco agora que tem que ser uma molécula sintética ou semissintética. E aí, quando nós retomamos tratamentos com moléculas naturais, é evidente que a gente está retomando e trazendo uma mudança muito grande, né? Isso me deixa muito orgulhoso de participar disso, né? é verdade, é que assim, eu acho que por um período se acreditou que a farmacologia, né, que os medicamentos convencionais, eles resolveriam todos os problemas. E com o tempo a gente entendeu que isso é limitado e, além disso, que ele nos traz consequências que às vezes são piores do que os benefícios. Então, quando a gente começa a entender que tratar da saúde realmente é mais importante, que o nosso organismo tem condições de resolver, é incrível. E para mim, o tratamento nos animais é mais incrível ainda, porque né? Como contestar o efeito placebo nos animais, né? Então, isso, né? O médico veterinário ele tem que ser quase adivinha, né? Muitas vezes para entender. Isso me fascina, porque, né? Como que ele não, né, não fala e você vai entendendo isso. Então, acho que isso é super interessante. E essa experiência, ela não só é importante para a medicina veterinária, né, entre vocês, mas como trazer, né, da humana para a veterinária e da veterinária para a humana. Esse intercâmbio, ele é cada vez mais importante. Por isso que a gente também mescla esses conhecimentos, inclusive aqui nas lives, para mostrar essa verdade, né? Fazer medicina translacional é muito importante, né? E, na verdade, o que nós temos na veterinária é um efeito nocebo muito claro, porque uma vez que eu pego o animal e perfuro esse animal, por exemplo, se eu estou falando de uma técnica, né, de infiltração de ozônio, esse animal passa a ter, ou teria que ter, um efeito negativo frente à doença, e mesmo assim ele apresenta muitos efeitos positivos, né? Mas, Certo. assim, é interessante, eu acabei entrando muito nessa questão histórica aí, que eu gosto muito, mas é interessante falar da minha atuação, que você perguntou logo no início da live.
Muitos profissionais que trabalham com ozônio, eles são clínicos, e é interessante que eu tenho uma experiência que vem da cirurgia, né? Eu sou cirurgião mesmo, eu trabalho e sou focado só em clínica cirúrgica. Dentro da cirurgia, eu coloco diversas técnicas, né? Coloco técnicas da medicina chinesa, que eu venho de uma formação muito antes de ser veterinário, né? Eu, com 21 anos de idade, eu já estava tendo aula, sendo treinado por médicos chineses que vieram para o Brasil. E eu vou linkar isso a uma situação interessante. De fato, eu era bem desconfiado com a ozonoterapia. Eu sou daquele tipo que é desconfiado com tudo, mas nunca duvida de nada, porque, na verdade, nós não detemos conhecimento para falar que é ou não é, sobre muitas coisas, né? E, de certa forma, eu estava ali curioso com todas essas questões relacionadas à ozonoterapia. Em um dado momento, fui para a China e tive a oportunidade de contratar por 2 ou 3 horas um médico que trabalha com medicina chinesa, dando aula e palestra no mundo inteiro e famoso por sua eficácia em tratamento. Então, conversei dentro da associação rapidamente, que eu queria que ele me ensinasse uma técnica mais invasiva de acupuntura, e eu me lembro que ele falou, para ficar 2 horas e meia com você, eu vou cobrar $500. Eu falei, tá bom, vamos ficar então essas 2 horas. Para minha surpresa, esse médico que tinha técnicas tão eficientes de acupuntura chegou com um papo de ozônio lá, né? Então ele falou, eu estou fazendo muito tratamento com ozônio, eu estou ozonizando alguns liofilizados de substâncias chinesas e estou aplicando em pontos de acupuntura, e isso já está entrando em pesquisa e etc. E eu falei, esse cara sabe técnica pra caramba. Ele estava, na verdade, passando por Beijing, vindo da Austrália, onde ele estava dando um curso, indo dar um curso no Canadá, se eu não me engano. Ele está dando aula no mundo inteiro. O que esse cara está fazendo com ozônio? Aí que começou a surgir o meu interesse. Eu falei, vou atrás disso também, porque quero saber um pouco mais sobre isso, né? Então, no início, eu já entendia bem dessa questão toda, né, da ação direta do ozônio em feridas, e já entendia um pouco sobre cicatrização de feridas, mas eu não tinha uma ampla noção do quanto pode ser útil a ozonoterapia. Diante disso, eu sempre tenho um trabalho bem intenso, assim como autodidata, comecei a estudar, comecei a participar de alguns acontecimentos ligados ao ozônio, não tantos no Brasil. No ano passado fui para Cuba para ver como é que a coisa funcionava lá, e aí vi bastante coisa, nós conversamos, inclusive, quando eu estava lá, né, foi no final do ano passado, e vi muita coisa de ozônio. Fui esperando ver uma coisa e vi muito mais coisa, porque eles utilizam uma gama de enfermidades muito maior do que eu pensava, né? E aí perguntei para as médicas, por que vocês utilizam tantas coisas? E eles me falaram de uma forma bem clara. Vocês têm que entender que aqui não é medicina alternativa. Aqui a única solução que nós temos é usar a medicina tradicional e natural, como eles chamam lá, como técnica de tratamento. Eu chego em um saguão de um hospital, tem centenas de pacientes, eu tenho 4 ampolas de aminofilina na mão, algumas vezes, eu tenho que escolher em quem eu vou aplicar. Então, a ozonoterapia... Cursos, na verdade, foi a crise a dificuldade que criou a oportunidade, na verdade, né? Lá, realmente... E isso, para a gente, é um campo interessante, porque eu vi aplicação em muitos tipos de enfermidade que eu nem imaginava que o ozônio funcionava, né? E foi bem esclarecedor, assim, para mim. Então, foi assim que eu entrei nesse mundo da ozonoterapia. Não me julgo, assim, eu não sou um ozonoterapeuta, mas uso ozonoterapia em diversos casos cirúrgicos e a gente pode comentar sobre eles também, inclusive em animais selvagens, que é o tema dessa live, né? Na verdade, a gente busca temas diversos, né? E como a gente sabe que você tem uma atuação bem diferente, né? Então, até é um assunto que, pessoalmente, fico curiosa, porque eu tenho pouco acesso a essas informações, né? E poucas publicações aí nessa área. Então, eu acho que divulgar isso é importante para que as pessoas outras possam ter a possibilidade de levar, né? Conhecer, estudar e pesquisar mais sobre isso, né? Mas você... Nesses animais selvagens, que tipos assim de animais que você já teve essa experiência e que patologias assim mais frequentes você tem utilizado? A princípio, eu fui chamado para fazer, principalmente no zoológico, ozonoterapia e laser terapia, assim como técnicas da cirurgia mesmo, em animais com feridas que são feridas muito complexas.
Eu digo que ninguém entende a complexidade de uma ferida em um rinoceronte, por exemplo, daquele peso, né, daquele porte, daquele peso. Ao mesmo tempo que você está dando um estímulo curativo, um simples decúbito do animal pós-prandial já gera uma lesão enorme de novo, né? Então, muitas vezes a gente começou a usar técnicas complementares nesses animais, assim como em primatas também, é muito frequente, mesmo na clínica chegaram vários primatas amputados, muitas vezes utilizei ozonioterapia. Há pouco tempo, que foram as fotos que eu te enviei, nós fizemos... Eu vou colocar aqui então para o pessoal ver. Tá bom. Olha aqui. Dá para ver ali, é que tá um pouquinho escuro, né? Mas é um pouco mais escuro. Ali você o pessoal tá aplicando o gás. Eu apliquei o gás, em um momento eu fiz a retirada da unha, né, do leão, fiz uma cirurgia para retirada da unha, que já era uma lesão crônica de mais de um ano, né? Inclusive o pessoal do Zoológico de BH, acho que entrou aqui também na live, e eles fazem um trabalho fantástico, dando uma abertura a todas essas possibilidades, e tem visto resultados muito evidentes. E eu retirei a unha e a gente fez, na verdade, fiz uma sutura e etc., mas já tinha plena noção que essa sutura ia cair numa deiscência, né? Ia ter uma deiscência de sutura. Então, fiz a aplicação do gás no dia da cirurgia. Pensa na complexidade de se tratar um animal desse, né? A cada momento que vai fazer um tratamento, como utilizar um óleo ozonizado, como a gente tem ali, nós temos que anestesiar o animal. E é uma anestesia também complexa, uma anestesia com zarabatana e etc. Muitas vezes tem que chamar um anestesista externo para ficar durante todo o procedimento. Então, é uma complexidade muito grande. Mas, para nossa alegria, depois de mais de um ano com o animal com essa lesão, a aplicação do gás uma vez, mas eles seguiram de uma forma muito frequente com a aplicação do bem ali. E o animal teve a ferida completamente resolvida. Aí, né? Essa imagem. Essa ainda tem um pouco de ferida, mas já mostra uma evolução no quadro, né? Mas depois da aplicação, por algumas semanas, né, do óleo ozonizado, nós tivemos, então, a remissão de todo o quadro. O animal está super bem agora, né? Então, é um dos casos, né? Eu tive alguma dificuldade. Tá aplicando a água ozonizada, no caso. Ali nessa imagem. Ali ele já estava com óleo ozonizado. Se eu não me engano, essa imagem ele já estava utilizando o óleo. Quem está aplicando é um veterinário lá do zoológico, né? E já está fazendo óleo, sim. É um óleo, sim. Tá vendo ele ali? Ali. Tá um óleo aí da Filozon aí do lado. Ali nessa imagem você está fazendo a injeção do gás. Então, você fez a injeção do gás perilesional, no caso, não injeta direto ali na lesão, mas você injetou com o objetivo de promover, então, essa cicatrização. Aí, nesse caso, um estímulo, uma bioestimulação. Sim, na verdade tem uma coisa, né, Letícia, que é interessante só por ser gás. Muitas vezes, quando a gente fala de uma cirurgia onde teve que se retirar uma unha de um leão, a gente não faz ideia da profundidade que é isso, né? Quando a gente tira a unha de um felino doméstico, de um gato, a unha já é muito grande, pela própria condição de expor a unha, etc. Mas quando a gente está falando de um leão, é impressionante o tamanho dessa unha. Então, muitas vezes, infecções muito profundas, mesmo com a utilização de líquido, esse líquido não chega até uma região que a gente deseja. Então, a aplicação com seringa mesmo, sem a agulha do gás, a gente tem uma disseminação do gás muito grande, né, naquela região. E isso por si só já é uma indicação muito evidente do ozônio. Simplesmente não chega líquido, né? Principalmente se for um líquido mais viscoso. Então, superficialmente aí, o pessoal já estava utilizando o óleo, né? Mas a gente fez a aplicação com esse intuito dele atingir áreas que a gente não teria acesso com o gás também, né? E no caso, não foi feito bag nesse animal? Não foi feito bagging pelas próprias condições lá do dia, né? Quando a gente estava aplicando o ozônio, ele já estava retornando da anestesia. E assim... A minha filha, ela falou, mas mãe, como é que faz isso? Não? Mas ele tá acordado, mãe. Pois é, ele tá, eu vou ver a cara.
técnica dele, eu falei, eu não sei exatamente como que ele fez isso. Ele, na verdade, estava dormindo, mas durante todo o procedimento cirúrgico de aplicação de ozônio, eu fui negociando ali com a anestesista, na verdade, né? Fui falando com ela, qualquer sinal que der aí, me avisa, porque eu estava mexendo na mão do leão e ele estava respirando aqui do lado da minha cabeça, né? Sim. Então, são situações que tem mesmo que tomar cuidado, mas o pessoal do zoológico e o pessoal que dá assistência lá é muito capacitado, a gente brinca assim, mas a gente trabalha com muita segurança nesses casos. Ah, sim, tem que ser, né? Você não Tem pode que botar ser. a vida em risco aí Um nessas. erro é fatal, né? É, mas, então, assim, veja, esse animal, ele já estava há um ano com essa ferida crônica. Se não fosse, o que que ele usava a não ser o óleo? Que alternativa teria? Então, houveram, não sei se uma ou duas intervenções anteriores. Se fez um tratamento convencional, que eu não sei com que tópico utilizaram, e foi completamente sem sucesso. Né? É Aham. interessante colocar isso, que já houve intervenção anterior e não teve sucesso, e nesse quadro, nesse caso, o sucesso foi absoluto. Assim, o animal está normal, com a mão sem nenhuma ferida. Né? E eu acho que, não sei se, pensando, né? O que que acontece? Mesmo um animal que utiliza o óleo ozonizado, você não tem a preocupação da. Claro que você não quer que ele fique lambendo, etc., porque não vai atrapalhar o processo. Mas o fato de ele ser nem é um medicamento, né? Dele ser um recurso não tóxico ou que não tenha problemas, por exemplo, em lamber ou na ingestão, etc., torna isso mais tranquilo, ou não? Ah, muito mais, muito mais. Isso é um ponto. Essa é uma lógica que a gente traz desde os felinos domésticos, né? Na verdade, os gatos têm um hábito de lambedura como hábito de higiene, né? Então, eles lambem de forma constante a pelagem, como a mão, etc. E, na verdade, eles se intoxicam com coisas que normalmente os cães nem intoxicam, né? Tem muitas coisas que são tóxicas para os gatos que nem o ser humano, nem o cão, por exemplo, nem alguns animais não intoxicam. E os felinos selvagens também seguem um pouco dessa lógica. Então, a própria utilização de um produto que não traz esse risco, né, que tem baixa iatrogenicidade e não traz esse risco, já é uma indicação em potencial, sem dúvida nenhuma. Não adianta falar a ferida está melhorando e o animal está, na verdade, aumentando a hepatotoxicidade. Não, não adianta nada isso. É, Né? e o fato também de você ter um antimicrobiano de amplo espectro, assim, né? Quer dizer que ele não seleciona ou não é um antibiótico, porque você não tem essa preocupação de identificar, digamos, o micro-organismo, porque você está agindo ali anaeróbico, aeróbico, fungos, enfim, né? Não tem essa preocupação. Então, isso também é, de certa forma, uma vantagem, né? Porque você fica mais o leque fica mais aberto para essa seleção. E, e fora essa questão das feridas, na parte ortopédica, você tem alguma experiência na utilização? O que você pode contar para a gente disso? Talvez na parte ortopédica é onde eu tenho mais experiência. Assim. Eu tenho experiências interessantes em feridas, porque eu sou professor da estomaterapia, dou aula em feridas mesmo, e dou aula também na parte do sistema locomotor. Então, são áreas da clínica cirúrgica e que eu tenho uma experiência interessante. Na parte ortopédica, por si só, isso já é um universo, pensando só em ozonioterapia e sistema locomotor, né? Uhum. Primeiro ponto, eu aplico ozonioterapia em baixa dose para controle de dor. E isso me traz um controle de dor muito evidente. Controle de dor do quê? Controle de dor de tecido mole, periarticular, por exemplo. E isso envolve cápsula articular, envolve bursa, envolve inclusive a fáscia. Animais têm trigger points, eu faço aplicação de ozônio também em trigger points, né? É uma área que tem crescido muito junto aos fisioterapeutas, fisioterapeutas de saúde humana, e eu também faço, por razões evidentes, né, que a gente pode até discutir, aplicação em trigger points. Faço sempre a aplicação em doses bem baixas. Por que doses baixas, né?
Na verdade, o animal, o animal, o ser humano, ele não suporta dose alta. Então, eu faço ali uma dose bem baixa mesmo, de 8 a 12 mais ou menos, é o que a gente trabalha, é o que eu trabalho. Eu sei que essa discussão de dose, se a gente for acompanhar a ozonioterapia em nível mundial, isso é uma discussão infinita, né? Mas eu, assim, dentro da minha atuação, e eu sempre, quando eu pego uma técnica, eu atuo muito nela, com ela, sempre com segurança, com base científica também, eu faço muito, eu crio alguns parâmetros. Então, eu utilizo desde uma dose muito baixa no sistema locomotor até uma dose muito alta. A pessoa fala, mas para que você utiliza uma dose muito alta? Antes de entrar no mundo da ozonioterapia, eu já dava aula de proloterapia. E existe uma técnica que pode, inclusive, ser discutida, afinal, tudo pode ser discutido, que se chama prolozone. E eu utilizo em animais sedados ou anestesiados, ou com anestesia local, a técnica de prolozone. O que a técnica de prolozone consiste? Nós aplicamos ozônio em dose alta, né, periarticular, tentando fazer uma irritação da cápsula articular, gerar uma inflamação transitória, né, e através, então, desse estímulo de quimiomodulação, nós conseguimos, então, gerar um feedback de reparo tecidual pelo organismo, né? O que é esse reparo tecidual numa cápsula articular? Chegada de fibroblasto, produção de um colágeno mais adequado, de aumento da produção de colágeno, então aumentando a espessura da cápsula. Quando eu aumento a espessura de uma cápsula articular, eu diminuo uma situação que é a instabilidade articular. Todo animal que tem instabilidade articular, além dele ter dor, ele tem, na verdade, um start degenerativo, né? A articulação, ela precisa ser fluida, ela precisa trabalhar dentro da sua coaptação perfeita e gerar movimento para produzir, inclusive, líquido sinovial. O estímulo da membrana sinovial se dá pelo movimento. E é um movimento que depende de um espaço articular adequado, né? Esses são 2 pontos que eu trabalho. Tem mais um, talvez você queira colocar alguma coisa, não sei, que eu fiz para você. Não, é isso aí. Uhum. Tem mais um que eu faço que é pouco utilizado pelos ozonioterapeutas, que é a nucleólise com ozônio, né? Então a gente faz a nucleólise percutânea, guiada por imagem, e tem um resultado muito bom também. Eu sempre discuto pessoas... De hérnia? De hérnia? Da hérnia de disco, isso, exatamente, da hérnia de disco. Direto no disco. Exatamente. A gente faz a... No disco. No disco, diretamente no disco. A gente chega no disco guiado por uma imagem e faz, então, a infiltração do ozônio. Tá? Então, essa é uma técnica utilizada em humanos também, né? Em humano. Utilizada na Itália. Inclusive, há uma discussão grande entre o nível de evidência das técnicas paravertebral e intradiscal. Sim. Por conta de que a técnica mais invasiva não é necessária, não é... E você tem indicação precisa para uma e para outra? Para uma e para outra de uma forma muito clara para mim. O primeiro ponto, né, quando a gente busca uma destruição de um núcleo, de um disco intervertebral, na verdade, nós estamos pensando em tratar principalmente uma hérnia que ela é uma hérnia protrusa. Né? Você tem uma protrusão de disco. Então, quando você diminui o núcleo, o anel fibroso, o ânulo fibroso, ele se retrai. Então, ele deixa de irritar, vamos colocar assim, algumas estruturas. São elas uma raiz, né, quando gera uma radiculopatia compressiva, ou mesmo uma medula, onde a estrutura álgica que a gente tem é a dura mater. Né? Esse é um ponto. Então, olha só, a ozonioterapia, nesse caso, é indicada com doses altas e volumes muito baixos, né? Eu já vi algumas pessoas colocando volumes altos. Tem que tomar muito cuidado com o volume alto, porque o volume alto aumenta o quê? A pressão intradiscal. E ao aumentar a pressão intradiscal, você rompe o ânulo fibroso e o núcleo ele extrusa de uma forma muito rápida. Gera o estilo do que a gente chama de uma hérnia Hansen tipo 3, onde o núcleo sai, impacta a medula e muitas vezes ele volta. E aí ocasiona o quê? Pode ocasionar uma mielomalácia. E gerado uma mielomalácia, ela é irreversível. Né? Então, a técnica tem que ser muito específica. Ela é precisa, guiada por imagem, volumes baixos e dose muito alta. Por raio-x?
É um Na Tem técnica humanos é um humana, arco, que é um arco em C, que eu já o arco acompanhei cirúrgico. procedimento no hospital em Brasília. Então, era um arco em C. Então, o neurocirurgião vai lá, coloca dentro do disco a agulha, vê se está dentro do disco e coloca, certo? É isso? É a mesma coisa. Sim. No ser humano se utiliza muito o arco cirúrgico, se É, faz por fluoroscopia. Na isso. veterinária também a gente pode fazer dessa forma. Ele traz uma condição que nos ajuda muito, que ele gera uma condição dinâmica. Ele vai gerando um raio-x muito próximo do outro, então nós podemos ver o movimento da agulha. Mas eu faço com um raio-x que gera uma imagem imediata na tela, que é o raio-x DR. Uhum. Na veterinária, nós temos uma vantagem que no ser humano precisa daquele arco muito grande, porque ele tem uma amplitude de movimento muito grande em torno do paciente. Na veterinária tem uma vantagem, nós podemos mexer o paciente. Ah, Então, sim. Depende entendeu? do Então, tamanho do paciente, né? depende do tamanho. Acabamos de mostrar um que não é tão fácil mexer, né? Ah, Mas quando eu estou fazendo esse procedimento, até hoje eu já fiz em cães, né? Foi a única espécie que eu já realizei. aham. Então a gente consegue normalmente mexer no paciente e consegue fazer um raio-x seriado, certificar que está no disco, Uhum. então a gente consegue fazer essa aplicação. Eu já Mas acompanhei assim, uma vez com tomógrafo também. Daí com fica mais. tomografia também é possível, É. sem dúvida. Então nós estamos falando assim, no sistema locomotor da amplitude de aplicação, né? Desde uma aplicação que é externa para controle de dor, até uma aplicação irritativa na cápsula articular, até uma aplicação que busca gerar uma lise, como a nucleólise, que está gerando uma lise do núcleo de um disco intervertebral. Então eu falo que o meu aparelho filosão fica ligado, né? Não dá nem tempo de desligar o dia que eu estou atuando. Eu sou muito a favor de técnicas infiltrativas, sou muito a favor de técnicas minimamente invasivas. Atualmente eu venho passando por treinamentos de diversas técnicas minimamente invasivas, desde a microcirurgia, a videocirurgia, mas também técnicas infiltrativas e dentre elas a ozonoterapia está inclusa. Então nós temos muita coisa para abordar. Eu não, eu não coloquei isso no meio de uma forma muito clara ainda não é o momento, mas certamente nós vamos trazer muita novidade ainda para a ozonoterapia. Certo. E em dor, já que a gente está falando de sistema articular, enfim, ortopédico, em casos de crônicos, né, de pacientes assim que tenham disfunções mais graves, paraplegia, ou eu não sei se isso ocorre com animais mais selvagens aí, que não sei como se isso você já acompanhou, ou mesmo eu sei que tem pacientes bem idosos, né? Tem esses leões, tigres, enfim, que estão aí já uma idade avançada. Você já fez algum caso nesses Sim, pacientes? já fiz, no caso de uma anta idosa, por exemplo, com muita artrose. Anta? É, É que eu uma gosto de anta, saber onde é que a ozônio já foi. é Anta, verdade. leão, Já fiz em anta, já fiz em leão, já fiz anta. em anta também. Já fiz em muitos primatas de vários tipos, né? Macaco barrigudo, macaco prego e etc. Mas aí Já fiz. sempre faz as aplicações articulares e você associa também um sistêmico, por exemplo, um retal ou uma autoemo. Você não tem não faz essa associação. Quando eu estou pensando só no sistema locomotor, é comum eu atuar só na aplicação local, mas a gente sabe que a gente precisa trabalhar o terreno biológico, né? E nesse sentido, eu gosto muito de fazer a autoemo, né, menor. E, na verdade, a gente usa o termo que eu levei para a medicina chinesa, a hemopuntura ozonizada, já é uma diferenciação do termo. A Eu acho hemopuntura até que ficou legal, né? Gostei. fica legal, fica legal. Né? Fica mais. É. Traduz melhor assim, a ação do acupunturista que aplica sangue ozonizado em pontos de acupuntura. Então, eu faço a hemopuntura ozonizada também e também faço aplicação intraretal, isso sem dúvida nenhuma. Né? Como que. Mas E tem que fazer sempre um ajuste, né? Tem uma estimativa do peso, às vezes, do animal para poder fazer isso, porque existe um. O sistema antioxidante dos animais é similar do que os humanos? Como que faz esse ajuste?
Esse ajuste, assim, eu tento sempre fazer de uma forma aquém do que a gente leva do cão para um leão, por exemplo, do gato para o leão, do primata humano para um primata selvagem. Então, eu faço sempre uma dose aquém. Mas você fala, mas sempre a dose aquém não fica ruim o resultado? A grande questão é essa. A gente atua de forma também polimodal. Talvez utilizar uma condição de dose ou de volume de sangue ou de gás, o que quer que seja, a gente tem uma resposta menor quando faz uma dose aquém. Nem sempre, né? Existem discussões que até uma dose baixa teria... eu conheço essa discussão como um todo. Mas eu ainda sou muito a favor de todas as questões que abordam as direções dose dependentes. Eu não gosto muito da questão muito dogmática, assim, eu sou um ozonioterapeuta que trabalha com dose alta, trabalho com dose baixa. Tudo para mim depende, né? Depende do quê? Depende do que você comentou, da espécie, depende da idade do animal, depende do porte, depende da condição que o animal está à frente àquela doença, né? Animais que têm um sistema antioxidante falido, por exemplo, não adianta a gente ir lá e colocar uma dose alta de ozônio, ainda que a literatura indique, né? Como é que ele vai responder com as enzimas antioxidantes frente àquela injúria terapêutica que é a aplicação do ozônio em dose alta? Então, muitas vezes, você começa com dose mais baixa, você faz a aplicação de dose mais alta e vai modulando ali seu protocolo também, né? Isso eu acho que é bem importante, né, você falar, e é importante a gente reforçar. Eu só queria pedir para o pessoal colocar as perguntas ali no quadradinho, que daqui a pouco a gente começa a responder as perguntas, e aí fica mais fácil para eu organizar aqui nessa interrogação que tem ali do lado dos comentários. Eu que adoro, né, que dou aula de bioquímica, eu acho que o quanto é importante você ter essa... Claro que a gente precisa ter protocolos, né? As pessoas, normalmente, assim, os veterinários, não só os veterinários, todos os profissionais, qual o protocolo? Qual o protocolo? Protocolo? A gente fala, né? Porque uma vez que você entende a base científica, você tem que ser capaz de fazer os ajustes. Então, é claro, às vezes... Lógico que ninguém sai fazendo, então por isso que precisa, às vezes, ter o acompanhamento de um professor, fazer o curso, mas você tem que ter essa autonomia e ter segurança para fazer esses ajustes. Ainda mais os animais, né? Que são muito diferentes entre si, né? Então, você ter uma boa formação é essencial para o sucesso terapêutico com ozônio e outras técnicas, né? Porque não é a única coisa que... O ozônio não é único, né? Dentro da veterinária, ele é mais uma ferramenta que pode auxiliar em todas as outras. E essa visão eu gosto de deixar muito clara, porque senão fica aquela coisa muito mecânica. É tanto para tanto. Isso não existe, pessoal. Tem que estudar, né? Exatamente. Eu falo uma coisa interessante, é uma frase minha. A coisa mais burra e mais inteligente que já inventaram no mundo se chama protocolo. Porque ele pega o burro e coloca ele num nível de inteligência. Mas quando ele pega o cara que é inteligente e tem conhecimento, ele emburrece um pouco a ação daquela pessoa. Tá? Vamos dizer que o estado da arte, da saúde, da medicina, isso está bem marcado assim, em grandes médicos, grandes clínicos e etc., grandes médicos veterinários, está justamente na arte da individualização. A pessoa domina tanto todas as questões bioquímicas, farmacológicas, da terapêutica como um todo, e consegue fazer uma semiologia tão adequada que ele consegue, então, fazer um tratamento para aquele indivíduo. Né? E tem uma coisa, Letícia, que eu aprendi muito com a medicina chinesa, estando na China, todo o tratamento deles é passível de mudança. Então, eu faço uma aplicação, por exemplo, de uma decocção de erva agora, e um dia depois já existe uma avaliação com uma semiologia requintada, é avaliado se melhorou ou piorou aquele paciente, o quanto melhorou, e já é feito outra aplicação com outro composto, na verdade. Então, é muito mais fidedigna a terapêutica dessa forma, né? Porque nós somos diferentes, não adianta protocolar, né? Adiantar, adianta. O protocolo, a gente vem de um vício muito relacionado aos fármacos, né? Porque, por exemplo, eu vou fazer um protocolo de antibiótico. Então, eu vou ter que usar 2 vezes por dia, 500 miligramas, 1 grama, sei lá.
Agora, isso é nesse modelo não personalizado, né? Agora, as técnicas que são consideradas regenerativas, como ozônio, como acupuntura, ou como fatores de crescimento, ou PRP, entre outras, elas têm que ter esse ajuste. Então, a gente precisa, né, sair da caixa e fazer esses ajustes. Então, isso é o mais difícil, o mais lindo também do ozônio, né? Esse ajuste individual, né? E para os animais eu vejo que é ainda mais complexo por conta dessa diferença, né? De tamanho, de constituição, né? Aves, você já tratou alguma ave também? Não. Sim, já tratei, não muitas vezes, não é a casuística maior que eu tenho, mas já fiz também, né? Nós temos programado aí para fazer umas pododermatites de alguns cisnes. Nós nunca tivemos Legal. tempo para isso, mas me parece que agora nós vamos ter tempo para. E na verdade eu sempre te mando, né? Ao longo dessa trajetória, sempre que aparece. Você esqueceu de mim. Não, mas eu te mando muita coisa assim. Eu sempre lembro de mandar alguma coisa, porque realmente é muita coisa interessante mesmo, né? É útil, cria parâmetro, é bem interessante. Agora, essa questão do protocolo bate muito com uma coisa que a gente precisa discutir, que eu acho que você já vem discutindo algumas vezes, que é o embasamento que vem da ciência. Eu sou altamente científico, mas eu entendo claramente que a ciência nos coloca num quadrado. A ciência não sabe de tudo. Nós que sabemos, através da ciência, nós sabemos um pouco da realidade. Isso é fato, né? Esses dias eu estava fazendo um webinário e uma professora me decepcionou com uma pergunta. Ela falou, eu quero saber se o ozônio tem estudo duplo cego, randomizado, com grupo controle, etc., para otite em cão. Eu falei, puxa vida, tem tanto trabalho que mostra a ação direta dele em micro-organismo. Nós estamos tratando uma otite, nós estamos falando de micro-organismo. Porque a ideia dela é assim, se não tem... Duplo cego randomizado... Não tem, não pode utilizar. Então, se eu não tenho um duplo cego randomizado no ouvido esquerdo do cão, eu não consigo utilizar o ozônio. Por favor, né? Você sabe o que é mais interessante? Sabe eu não que deixo o as Dr. Luiz coisas... Ribeiro fala que isso se chama prisão cognitiva. É isso mesmo. É Você preguiça fica de preso pensar. num dogma, numa coisa e não consegue enxergar além. Eu não estou É, desmerecendo a ciência, mas a gente tem neurônios o suficiente para, né? exatamente. É exatamente o que eu penso. Mas você sabe o que é interessante, Letícia? Eu nunca deixo as coisas passarem assim, simplesmente batidas. E aí eu pedi uma pesquisa de todos os produtos que se usam em otite na medicina veterinária. Dentre 10 produtos que a gente escolheu, um tinha um trabalho razoável. Tinha um trabalho razoável sem grupo controle. Os outros todos nós não tínhamos trabalho. Então a pessoa vem vomitar esse tipo de pergunta maliciosa, né, em cima da ozonioterapia, que está repleta de trabalhos mostrando a atuação bactericida, fungicida e etc., né? E aí, quando ela, na verdade, ela utiliza produtos que não têm um trabalho científico, né? Isso Então, é isso... perfeito. Isso é que eu já passei muito por isso. Demorei para ter esse insight aí. Exatamente. Então, muitas vezes, a gente precisa mesmo entrar num nível de discussão, eu não me importo com isso, eu tenho uma noite de sono perfeita discutindo todos esses aspectos, pode o meio inteiro achar o contrário. Se eu estou fazendo o meu papel, né, e a minha função no meio de saúde, que é colocando a ozonioterapia, nós não estamos aqui para falar que a ozonioterapia tem todos os trabalhos publicados, nós estamos falando que nós estamos com uma medicina que é insuficiente e nós estamos procurando recursos para deixar uma medicina mais digna, né? Uma medicina que não trata... órfã, né? Porque não tem patente, não tem... Então, como que isso vai ser financiado, né? A gente precisa entender que os financiamentos, muitas vezes, que movem o Estado. Exatamente. Né? Exatamente. Então nós temos que lutar por inclusive por essas mentes pequenas que veem as coisas dessas formas. Nosso ideal é muito mais amplo do que isso. Nós estamos querendo melhorar a saúde, né? Nós temos uma condição de doença crônica que nós não tratamos, doenças que nós chamamos de idiopáticas, eu normalmente chamo de idiotopáticas, né? Que nós não conseguimos tratar a doença, mas nós podemos reforçar o terreno biológico, e existem uma série de profissionais que estão cegos em relação a isso. A nossa medicina
ocidental, a cirurgia, a terapêutica, elas são excelentes, mas elas não são completas. E nós precisamos de recursos também para isso, né? E a gente sempre que eu vou fazer uma colocação, assim, principalmente né, quando você vai defender, digamos, a ozonoterapia, a gente sempre tem que entender que a gente não precisa brigar. A ozonoterapia pode ser uma técnica complementar, porque muitas vezes ela vai favorecer, inclusive, a melhoria do antibiótico, né? Ela tá ali para complementar. E assim, ninguém aqui, nem você, tenho certeza, e nem eu, eu não tomo. Eu tomo remédio sim quando Eu preciso, também. mas remédio é para remediar. E se eu posso fazer escolhas, e eu vou escolher uma técnica que é menos agressiva ou que me traga menos efeitos, eu vou fazer essa escolha sempre. Então eu tenho esse direito, né? E se eu, olha, se não dá nessa, dá na outra, né? Então tem cada situação tem uma coisa. E quanto maior for o meu leque de opções terapêuticas, melhor, né? E quanto mais eu tiver o meu terreno biológico, né? Que agora a gente precisa cada vez mais dele reforçado, né? Nesse ambiente de Covid. Então a gente precisa entender essa ferramenta linda que a gente tem na mão, que é o ozônio, né? Eu vou ver aqui que a gente tem umas perguntinhas. Posso colocar aqui para você tá respondendo? Sim, claro. É tanto assunto, né, Letícia, que a gente se Não, entusiasma. deixa, a gente fica até às 10 da noite. Olha, Ronan, eu acho que quero saber se o vírus da sinomose e vi um cão hoje no Facebook e ataca. Você acha que o ozônio, eu acho, ataca se tem ação na sinomose? Provavelmente é essa a pergunta, né? Ele deve estar falando, na verdade, uma convulsão por um animal que passou pela sinomose, ou está passando pela sinomose. Na verdade, é assim, ação direta no vírus da sinomose, ela é complexa, porque esse vírus está no interior, né? Então é muito difícil, é como o Covid. Ação externa, certamente. Sinomose é um vírus que é um vírus envelopado, que a gente consegue matar ele, não sei se posso dizer matar, mas destruir ele de uma forma. Inativar. Inativar é um termo mais correto, inativar é de uma forma simples. Ozonoterapia, nunca vi um trabalho que mostre ozonoterapia em vírus de sinomose, mas certamente vai inativar simples porque o sol inativa, um ambiente frio inativa, tudo inativa, né? Agora, pensando no terreno biológico de uma doença que traz múltiplas facetas como a sinomose, certamente se o profissional não segue protocolos fixos como a gente falou, e sabe trabalhar no terreno biológico, certamente é uma grande ferramenta, né? Diante de tantos sinais que a sinomose produz. Eu acho que não tem, né? Provavelmente eu não conheço dessa muito, mas como você falou, não tem essa ação direta, mas através de uma ação indireta de potencializar todo o sistema, ele vai auxiliar, né? E complementar no tratamento. Eu acho que tudo depende da fase, então é complexo. Você utiliza laser e ozônio concomitantes em tratamento de feridas ou ambos em momentos diferentes nas fases de cicatrização? Pode utilizar no mesmo momento, em momentos diferentes, mas pensando na seguinte condição. Qual tipo de laser? Né? Vamos falar só de potência de laser. Hoje nós temos laser de 100 miliwatts até laser de 20 mil miliwatts, como eu utilizo. Então tem que se pensar o que se está fazendo com esse laser. Se é vermelho, se é infravermelho, isso cabe a uma discussão muito extensa. Eu trabalho com laser desde que nós tínhamos unicamente laser de 30 miliwatts. Na verdade, 30 miliwatts não é nada hoje. As pessoas questionavam, essa luzinha não vai tratar nada. Eu já tinha aquela esperança de utilizar laser. E hoje eu utilizo, inclusive, para fazer cirurgia. E o ozônio também dentro do mesmo propósito, né? Doses diferentes, normalmente uma ferida infectada, você coloca uma dose alta e vai diminuindo a dose do ozônio, né? Pelas várias vias de cicatrização que ele é capaz de conduzir, e os dois de forma associada tem que entender muito dos dois recursos, né? Quando não entende muito dessa sinergia dos recursos, muitas vezes é até interessante utilizar de forma separada, né? Você pode entender muitas vezes muito de laser e muito de ozônio. Quando você faz a sinergia, utiliza os dois ao mesmo tempo, você tem que estudar tudo isso novamente, porque existe uma interação de ações ali, mesmo não sendo recursos não farmacológicos. Mas eu utilizo sim ao mesmo tempo em todas as feridas, laser e ozônio juntos. Na odontologia existe em algumas situações que a gente tem, que eu tenho observado e estudado, fazer o uso intercalado, porque como os dois
às vezes tem o mesmo mecanismo de ação. Então, você não exagerar, né? Porque às vezes fala, vou botar um monte de laser, um monte de ozônio, né? Então, eu acho que essa sinergia, como você falou, ela tem que ser individualizada, né? E medida, né? E um protocolo assim mais prático e mais simples, intercalar seria mais fácil. Mas lembrando que o laser pode entrar como um modulador inflamatório, o ozônio em dose alta, em pequenas doses intralesional, ele pode ser pró-inflamatório também, né? A gente fala muito de ozônio como anti-inflamatório, mas ele também é pró-inflamatório. A ferida precisa uma fase, muitas vezes a gente precisa estimular uma fase, que é uma fase inflamatória da ferida, né? Então tudo isso a gente consegue pensar dentro do estadiamento da ferida, né? E a gente consegue, então, traçar essa dinâmica entre os dois recursos. Isso, cada um desses recursos dariam muitas lives e a integração deles também, né? Então é muito difícil falar assim de uma forma muito clara. Uhum. Existem protocolos de ozonioterapia em vacas leiteiras de alta produção? Eu já li trabalhos em mastite, né, em vacas leiteiras. Não é o meu campo de trabalho, eu não trabalho com grandes animais, animais de produção, né, mas já li trabalhos sim, né, e pela própria fisiopatologia, né, da mastite ou da mamite, como foi colocado aqui, a gente entende a ação do ozônio, né, mas a gente poderia utilizar, pensando numa evidência indireta, muito clara, né, para quem entende desse ramo, mas também existe trabalho mostrando isso. Então, pode-se utilizar. A gente falou até disso no domingo, tem um veterinário, não sei se o Luiz entrou aqui, mas ele fez um trabalho bem. Ele não publicou ainda, mas eu sei que ele teve um trabalho bem interessante aí em mastite, e eu acho que é um potencial grande, mas ainda com poucas evidências científicas. Então, Sim. óleo, gás, né, pode ser aplicado. Eu sei que tem várias técnicas, a água, mas ainda pelo que eu saiba também, né, também não é minha área, mas dentro das publicações ainda são relativamente poucas, não é a área que a gente tem. O doutor Sarmento aqui tá... Desculpa, pode continuar. Os trabalhos que eu vi também são trabalhos mais simples, de metodologia simples, mas já é um começo para pensar nessa área que vai ajudar grandemente, né? Assim, a falta dessa evidência não significa ausência, né? É só porque ainda talvez não exista uma padronização, não exista um N tão grande, por isso que é tão importante a gente estar falando disso, inclusive para estimular, né, que isso vá para as universidades, que as pessoas façam mais trabalhos, porque imagina o potencial, né, de uma técnica barata que pode ser utilizada para um grande número de animais com um equipamento ou dois, enfim, né, assim, exige muito mais talvez a técnica do que o próprio recurso. Então, fora os efeitos adversos. Então, é incrível, né? Doutor Sarmento aí é um querido veterinário, tá, de muita... Conhece ele? Você se conhece? Eu considero um amigo hoje, um parceirão, assim, não só na ozonoterapia, mas... Eu não conheço, eu não sei, né? Mas é professor da minha equipe, professor da minha equipe eu falei que também. vou fazer uma live com ele, porque ele também tem bastante experiência aí com animais, ele sempre manda pra gente as imagens dos cavalos, etc. Qual sua maior preocupação com a técnica? Minha preocupação maior, acho que em alguns momentos nós conversamos isso também, é uma banalização indiscriminada da técnica, né? Ozonoterapia não é pegar um aparelho e injetar gás, ou fazer uma técnica com autohemoterapia ou etc. A gente precisa estudar, isso que você colocou de uma forma muito evidente, precisa estudar a bioquímica da coisa. Precisa ter experiências clínicas sendo mostradas para traçar parâmetro, né, para aquele que resolver seguir nesse caminho. E o que eu percebo muitas vezes é um lado comercial exagerado que atrapalha o lado comercial do veterinário ou do médico, o médico não pode aplicar atualmente, né, mas do profissional de saúde, que aplica de forma muito séria, né? Então, quando a pessoa compra um aparelho e faz de forma indiscriminada, é claro que algumas vezes nós podemos ter efeitos indesejados, né? Eu costumo dizer que as coisas que funcionam, né, elas têm efeitos indesejados. Se você não consegue fazer o mal, você também não consegue fazer o bem. Mas assim, eu nunca tive um problema para eu relatar com ozonoterapia. Nunca tive nenhum. Eu conheço locais que tiveram, eu nunca tive nenhum. Na verdade, assim, existem, infelizmente, né, existem
as pessoas às vezes querem utilizar equipamentos sem condições ou até com oxigênio do ar, utilizar materiais inadequados que intoxicam o animal, ou se, né, enfim, não utilizar a dose correta, não faz um curso de um final de semana, sai fazendo dose alta. Então, isso que dá o problema, né? O problema é não estudar e não fazer certo. Se você tem Exatamente. vazamento, faz certo, as coisas... Você não falou porque você é suspeita para falar, mas equipamento de má qualidade, isso também gera problema, muito evidente, né? Então, procurar um equipamento de boa qualidade, um equipamento que te dá uma dose fidedigna também, né? Então, assim, qual que é o problema da ozonioterapia? Normalmente o problema da ozonioterapia é o ozonioterapeuta, porque a ozonioterapia feita da forma adequada, ela não traz problema, assim, né? Pode trazer em um caso individual? Pode, claro. Mas eu nunca tive um problema. Eu já tive problema com muitos fármacos. Eu, como cirurgião, já tive problema com cirurgias que eu estou super habituado a fazer, onde eu não fiz um procedimento errado e mesmo assim eu tive problema. Por sorte, tomara a Deus que continue assim, eu nunca tive problema com a ozonoterapia. Conheço problemas... Inclusive, nas cirurgias, ela pode ser um auxiliar, né? Diminuindo a infecção, modulando a inflamação, trazendo, inclusive, melhores resultados para a cirurgia, né? Fazendo o uso complementar da técnica, né? Não sei se isso tem sido a tua prática. Letícia, toda cirurgia intestinal ou de bexiga que eu faço, toda, sem exceção, eu lavo com solução ozonizada. Toda, sem exceção. Então eu acabei... Primeiro, eu não opero bexiga sem fazer uma lavagem vesical com solução ozonizada. Nunca. Mas você já faz uma desinfecção inicial ali. Isso, então eu lavo a bexiga, né? Faço uma sondagem da uretra, lavo essa bexiga, porque no livro é muito fácil. No livro a gente vê uma cirurgia de bexiga completamente limpa. Quando a gente atua na prática, a gente vê que tem um potencial de contaminação. Então, no pré-cirúrgico eu sempre faço isso e no transcirúrgico também. Ah, isso é lindo, porque todo mundo pode fazer, né? É claro. Olha só, eu quero falar rapidinho dessa última pergunta, porque a gente está com 3 minutinhos aí. Poderia falar da utilização do ozônio no ambiente na proporção de 0,08 ppm em intervalos de 1 hora? Então, eu vou me intrometer aqui, né? Essa pergunta é para você. Inalar o ozônio, né? O ozônio pela via respiratória é a única via que ele deve ser evitado, porque o nosso sistema antioxidante pulmonar é muito baixo. Então, a gente suporta uma dose muito pequena de ozônio no pulmão, né? E então, a gente não deve inalar. Eu acho que esse 0,08 ppm é a exposição segura, né? Então, não podemos confundir isso. Não sei se você entendeu da mesma forma essa pergunta. Não, entendi que com esse viés. É interessante só falar que em animais também a gente tem que ter um cuidado, tem que ter uma proteção, né? Eu percebo às vezes o pessoal se julga protegido no ambiente, mas lembrar que o animal está inalando ali também, inclusive o animal muitas vezes anestesiado, dependendo do tipo de anestesia, e a gente tem que criar recursos para isso, né? Que seja no momento da aplicação, se vai fazer um bagging, por exemplo, e o animal está anestesiado como eu faço, coloca uma máscara com oxigênio. Isso já ajuda muito aquele ambiente ali, o animal está respirando oxigênio em maior concentração, e você faz a aplicação ali, quando principalmente é próximo da cabeça e etc, né? Então isso também tem que ser pensado quando a gente está trabalhando com os animais e com o médico veterinário também, ou o profissional de saúde. Né? Então, assim, o aparelho, ele tem um catalisador, um destrutor de ozônio, para que você libere o ozônio só no momento da utilização. E nessas aplicações que envolvem volumes maiores, como o bag, por exemplo, a gente tem que ter os cuidados de fazer a sucção ou de utilizar um ambiente ventilado, adequado, né? Sempre ter os cuidados. Ai, André, passou tão rápido, faltou 1 minuto. Passou. Tá acabando. O Instagram derruba, né? Então, eu quero te agradecer muito, dizer que amanhã eu vou ter uma live com a doutora Ana Paula Sorrentino, que vai ser às 7 horas, amanhã não vai ser 7h30. Domingo com o doutor Arnoldo, que é o presidente da Boss. E se você quiser deixar algum recadinho aqui, onde te encontrar, no teu Insta... Eu acho que o pessoal pode ver muita publicação desse tipo, como a gente comentou, em Animais Selvagens, na Rotina de Pequenos, aqui no meu Instagram, né? Professor André Rebelo. E eu agradeço muito o convite. Foi muito bom ter conversado um pouco sobre ozonoterapia. Só sinto falta de mais tempo, né? A gente entra num assunto e entusiasma tanto em falar daquele assunto, então falta tempo às vezes. Mas nós teremos outras oportunidades. Vai seguir a nossa programação de lives.
e em breve a gente marca outra para continuar esse papo. Ó, vai cair. Um beijo Tá grande, muito bom. obrigada, Beijo. obrigada a todos por estar aqui com a gente.